Por que que eu não fui amado? Por que que eu não sou querido, né? Por que que a minha mãe não me quis? Por que que ela me rejeitou? Isso é um fato, né? Isso é trágico. Como também a ausência paterna, né? Como eu tenho a oportunidade de acompanhar. Por que que meu pai abandonou minha mãe? Eu tinha 6 meses de vida e nunca mais me procurou. Por que que ele virou ex-pai? Se o problema é entre eles, entre É. marido e mulher. Por que que ele me abandonou? Né? É aquela ausência, porque o pai, você sabe que a ausência de pai está até relacionado com o consumismo, né? Ah, Se você não é? tem um pai, se você não tem um pai interno bem formado, os estudos mostram que você vive no consumismo, buscando Você diz alguma coisa um que não é vazio. a compra. Preencher um Então, vazio, né? isso, preencher o vazio, que você pode confundir com necessidade diferente de desejo, né? Necessidade é o que o dinheiro compra. É. Desejo vai além disso, né? Desejo vai muito além disso. Então, é um desejo de ter aquele. Porque a função do pai, aquele que te protege, que te guarda, quando fala, acontece alguma coisa ruim, você fala, eu tenho o meu pai, eu vou contar para o meu pai vai resolver. Então, como é que é uma forma de demonstrar amor? Desde o cuidado, em cuidar da criança, sabe, Vilela? Desde um banho, um cabelo alinhado, arrumado, uma roupa limpa. Eu chego com alguma coisa, eu falo, eu comprei isso aqui porque eu lembrei de você, sei que você gosta de comer. Esse tipo, eu fiz essa sobremesa porque você gosta dessa sobremesa, o outro gosta da outra sobremesa. Isso É. são gestos de amor, porque existe a linguagem do amor. Tem gente que sente que é amado, se toca, o outro tem que falar o dia inteiro que ama, o outro tem que ganhar presente, né? Tem linguagens do amor, né? Mas a gente aprende a reconhecer isso, né? Assim, eu sei que a pessoa está preocupada comigo porque me ama. É. Eu sei que a pessoa liga e fala, você está bem? Por quê? Porque eu te amo. Então, você é importante para mim. Né? Então, não é só quando eu falo, mas quando eu consigo colocar isso em atitude. Né? Então, eu te busco, meu filho, eu te deixo na porta da escola e eu te busco, porque você é importante para mim. Então, mesmo que você brigue, eu vou estar aqui. Né? Mesmo, por que eu ponho limite em você? Porque eu te amo. É que eu falo com os adolescentes, quando a gente passa um monte de regra, eu falo com eles, o que está escrito embaixo? Eles falam, não sei. Falei, não é possível que você não está conseguindo ler. Claro que é uma folha em branco, né? O que está escrito embaixo? Eles falam, não sei. Falo, está escrito porque eu te amo. Que eu te amo, que eu me importo com você. É. Que eu te amo, se você não fizer as coisas certas, eu mato o mundo, mas eu te salvo. Você está escutando? Mas é porque você tem que dar um choque, às vezes, de realidade, né? Então, essas coisas, Vilela, eu tive a oportunidade de ver também no hospital, né? Assim, qual a força maior que tira o menino de um coma? Amor. É. Para você se sentir, você tem que ter uma razão, Vilela, se você adoecer, para levantar. Se Um você propósito. estiver doente, isso, Vilela. Se você não tiver um propósito, se você não tiver uma razão, não há remédio que cura. A alma não se trata com remédio. Ela precisa de uma música que lembre ela a quem ela pertence, senão ela não sai do lugar. Isso é de uma seriedade. Eu fiquei 38 anos trabalhando em CTI pediátrico, eu saio agora. Isso é uma coisa impressionante. A gente vê isso o tempo inteiro. Assim como para morrer, a criança precisa da permissão daquele que ela ama, que fala com ela, pode ir, na hora que fala, pode ir, o monitor zera. Poxa. Então, enquanto ela não escuta isso, ela fica lá com a frequência de 40, ela fica lá gelada, o termômetro não sobe, mas ela não morre enquanto o pai ou a mãe não fala, pode ir. É uma das coisas mais extraordinárias de emoção que a gente vivia, né? Isso é real. O laço de amor é um laço forte demais e eterno, né? Não é porque morreu que acabou o laço, né? O laço de amor Verdade. é eterno. Verdade. O pessoal que estava perguntando também, quando a gente estava falando de heranças, né, de que são físicas e espirituais, o que que são heranças espirituais? A Rosiane Queiroz está perguntando aqui. Às vezes, Vilela, família de suicida. Vai ter alguém que vai suicidar. Tem já Família isso de alcoólatra. já tem isso na Isso, assim, a família. gente acompanha, né? Família de alcoólatra, um pai alcoólatra. Vai ter um filho alcoólatra. Isso é tão sério. Mas dá para Precisa ser mudar. quebrado. Dá para quebrar. Claro que dá. Claro Ah, que dá para quebrar. Porque isso está na sua mão, né? Você tem que perceber isso. Por isso que a gente tem que aprender a botar reparo nos filhos, Vilela. não é A uma gente tem que aprender a sentença. olhar. Não é uma sentença, a gente tem que aprender a botar reparo. Nós paramos de aprender a olhar uns para os outros. É. É preciso olhar nos olhos, é preciso ver que aquele menino é diferente. É preciso ver que aquele menino está ficando trancado no quarto. Vê se adolescente fica trancado, Vilela. Alguma Adolescente coisa. anda em bando, ele anda em bando. Adolescente sem bando tem uma coisa errada. Né? Adolescente, ele é aquele menino que entra em casa e faz um escândalo. Assim, é tanta confusão, tanta bagunça ao mesmo tempo, vai passar um furacão dentro de casa.
Adolescente entrou e trancou no quarto, ele está adoecido, precisa de ajuda. Então a gente precisa aprender a ver, né? A olhar, mas ver compromete, Vilela. Compromete muito. Ver o outro compromete, né? Mas está na nossa mão perceber, está na nossa mão querer ajudar, falar, vamos, olha, esse caminho não está bom. Por isso que pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, não dá para ser amigo. Pois é. Porque se ele chegar perto de você e falar, pai, que ó, eu tô fumando uma, foi legal, você vai falar o quê com ele? Não pode, é. É sério, né? O pessoal falou também quando Vilela pede para a doutora contar o episódio do Café com Jesus. Pela risada, o pessoal já conhece a história. Essa casa aconteceu há muitos anos, Vilela, porque eu tenho a graça da missa diária, que foi um presente que eu pedi para Jesus. Pedi ele que me desse, eu precisava de rezar antes de ir para o hospital. Não é fácil trabalhar com morte, sofrimento e dor. Não é fácil. Isso desde o começo? Você sentiu essa necessidade ou foi depois de alguns anos trabalhando? Ah, Vilela, eu pedi isso para Jesus deve ter 30 anos. Logo no início você não percebe que a gente forma muito no jovem, né, Vilela? A gente não tem dimensão. A gente não tem dimensão do que é isso, né? À medida que o médico amadurece, né? E eu fui percebendo as coisas e lidando com morte, com sofrimento, isso não é uma brincadeira, né? Você muda a história de uma família, né? Para sempre, né? Não só da responsabilidade que a gente carrega muito, mas eu trabalhava e sabia que quando a ciência dizia não, a vida não podia encerrar ali, era pouco demais. Era muito pouco, então a vida dizia sim. Então, aquilo que me sustentava para ficar ali, eu tinha que ter essa sustentação para dar para esses pais e para ajudar as crianças a morrer. Quantas morreram no meu colo, quantas morreram de mão dada comigo. Então, eu sempre precisei, sentia isso. E aí, um dia, na missa, eu pedi isso a Jesus, pedi a ele essa graça. A hora que o padre levou a hóstia, falei, Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dá essa graça, eu preciso da missa diária. O Senhor não precisa de mim, mas eu preciso do Senhor. Então, me dá a graça de te encontrar antes de ir para o hospital. E ele me deu. Falei, tem que ser no caminho da Santa Casa. Não posso atrasar, porque eu bato ponto 7 horas da manhã. Então, tem que ser. Mas o Senhor sabe onde é que está esse padre, o Senhor sabe onde é que está essa igreja, e de verdade estava do lado da Santa Casa, né? Porque Jesus é assim. Né? E Jesus é pontual. E aí, não, olha, é um escândalo, né, Helena? Fala a verdade. Aí, um dia, um sábado, o meu esquema de CTI, que eu era médica diarista, significa todos os dias, né? Esse final de semana não era meu, eu revezava com uma colega. Eu e ela trabalhávamos uns 15 dias direto, folgava, era violento, sábado, domingo, né? E aí, um sábado, eu estava de folga, então eu fui para a missa, quando terminou a missa, eu falei com Jesus assim, e eu sempre chamei Jesus de G, que ele é meu amigo de infância, né, de adolescência, né? E eu falei com ele assim, nós dois estamos de folga hoje. Hoje nós não temos hospital, o personal vai lá em casa mais tarde, eu morava sozinha. Falei, o personal vai lá em casa mais tarde. Então, hoje nós estamos com tempo. Falei com ele, você toma um café comigo? Poxa. Vamos à padaria tomar um café? E aí saí da igreja e fui para a padaria que eu amo aqui em Belo Horizonte, uma padaria deliciosa. E hoje já está na terceira versão dela, né? Assim, tanto que ela cresceu. Na época era uma padaria pequena. E quando eu fui estacionar, eu vi que havia um senhor assentado, um irmão de rua, muito mal acabado. Mas esse estava no capricho do mal acabado. E as pessoas passavam por ele, ninguém deu nada para ele e ele não pediu nada para ninguém. E eu olhei, eu fiquei olhando para ele, fiz a manobra do carro, estacionei na porta, desci. Fiquei pensando, vou ter que pegar alguma coisa para ele, mas até então nada. Quando eu passei por ele, Vilela, ele falou assim, ô moça, me dá um café? Ah, não. Ô Vilela, a coisa foi tão rápida na minha cabeça, porque eu passei e pensei assim, no que eu escutei, eu falei, ele pediu um café, eu vou dar um café, mas na mesma hora eu ouvi assim, e se ele me convidou para um café, você imaginou que eu viria como? Eu voltei, olhei para ele e falei assim, mas é com tanto prazer que eu te dou um café. Mas eu olhava para aquele olhar que eu nunca vou esquecer na minha vida, para aquele sorriso que eu nunca vou esquecer. E falei com ele assim, mas é só um café? Ele ria para mim e falava assim, só um café, moça.
Eu falei, mas tem tanta coisa gostosa nesse lugar, você não quer um café com leite, você não está com fome? Quem sabe você não quer um chocolate quente? E as coisas deliciosas que Pão tem de aqui, você não queijo. quer comer? Não, um monte de coisa, Guilherme, tanta coisa. E ele ria e falava, só um café. Eu pensei, nossa, Jesus, não preciso levar o pé da letra, eu trouxe cartão, dá para nós dois, né? Não Mas, seja envergonhado, pode poxa pedir. vida, eu trouxe o cartão, dá para nós dois, né? E falei, nossa, mas é homem, né? Tem que levar o pé da letra que eu falei, né? Falei, poxa vida, É um né? café, é um café. Mas eu queria conversar com ele, sabe? Ele só ria para mim, só ria. E aí, portanto que eu insisti, ele aceitou alguma coisa que eu não consigo lembrar. E eu falei, então só me espera que eu vou pedir e volto. Eu fui pedir e voltei e ele desapareceu. Como assim? Vilela, eu fiquei tão louca. Eu entrei no carro, eu procurei no quarteirão de cima, de baixo, eu fiquei andando procurando ele. Nunca mais vi ele. Nunca mais. Aquele sorriso, aquele olhar, nunca mais. Eu não consegui tomar café, não consegui comer, eu chorei o dia inteiro. Minha funcionária falava, doutor, por que só tanto choro? Eu falei, hoje eu fui visitada. Não tem jeito. E aí isso mudou o meu olhar para os meus irmãos de rua. Hoje eu tenho uma turma de rua. Então, assim, é diferente, né? Assim, hoje passou a ter um olhar completamente diferente, né? Mas foi a partir desse dia, sabe? Dessa manhã de sábado, que eu convidei para um café. E ele foi. Ele foi. E sua vida mudou de novo. Assim, aí me deixou, aí me fez prestar atenção em mais coisa, né, Vilela? Porque Deus é assim, né? Quando você pensa que melhorou uma coisa, você fala, agora tem outra. E agora tem outra. Claro que nós estamos a caminho, né? Sempre aprendendo, né, Vilela? Sempre aprendendo, né? Ainda tem muito que caminhar. E teve algum outro momento que você lembra, doutora Filó, de algum momento assim mais íntimo com Deus, de estar num momento difícil, estar num momento de alegria e pedir alguma coisa e ele te dar um sinal, mostrar alguma coisa de uma forma sobrenatural como essa? Ó, Vilela, Jesus usa das pessoas, né? Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.